Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que nessa noite você possa sair daqui curado por Cristo Jesus. Você possa sair daqui liberto para a glória do nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu convido a todos para receber a nossa irmã Miriam Gomes, que vai trazer a palavra de Deus para nós. Eu saúdo a amada igreja com a santa e a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu peço que a igreja, os irmãos que trouxeram as suas Bíblias, abram comigo no livro de João, capítulo 3, 16. João 3, 16. Quero dizer a todos que, para mim, é motivo de muita alegria hoje estar aqui contribuindo na obra do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer ao meu bom Deus, a esse Deus maravilhoso que mudou e transformou a minha vida. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao nosso querido pastor Alípio e a todos os irmãos da IAP Patauá e IAP Castanhanduba pela confiança que depositaram em mim de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Esse lugar aqui, da onde eu faço parte, da onde eu sou raiz, com muito orgulho. Me sinto muito grata e louvo a Deus por isso, por Ele ter me trazido aqui para falar do seu nome hoje. A esse Deus único, a esse Deus tremendo, esse Deus poderoso que transforma, que muda, que salva e que liberta. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Feche seus olhos comigo agora nesta noite. Vamos buscar a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Eu quero dizer para vocês que eu já posso senti-lo aqui neste lugar. Meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e Criador da terra. Acabamos, Pai, de ler a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, que é viva. A Tua palavra, meu Deus, que é eficaz. A Tua palavra, meu Deus, que é poder de salvação, Senhor, para aqueles que creem em Ti, Pai. Pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor continue aqui neste lugar, meu Deus. Que o Senhor venha sondar corações aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor venha sondar mentes aqui neste lugar, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha se cumprir aqui, Senhor. Que ela não saia daqui vazia, meu Deus. Neste momento, Pai, eu peço a Ti. Intercedo, Senhor, por essas vidas que chegaram aqui neste lugar. Que se o Senhor tiver alguém aqui, meu Deus, que o Senhor deseja, Pai, resgatar nesta noite. Se estiver alguém aqui, meu Deus, é o que o Senhor deseja alcançar, Senhor, pela Tua palavra. Eu clamo, meu Deus, pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu na cruz, Senhor, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de reconciliação contigo. Eu clamo a Ele, meu Deus. Ele morreu, mas no terceiro dia, Ele ressuscitou, aleluia, para que nós hoje pudéssemos ter salvação através do Seu nome, aleluia. Eu clamo, Senhor, em nome de Jesus. Me usa como instrumento, Senhor, aqui neste lugar. Como porta-voz da Tua palavra, Senhor. Oh, Deus querido, meu Pai, eu não sou nada, Senhor, eu sou apenas pó. Mas Tu és um Deus tremendo, um Deus grande que tem todo o poder e autoridade nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o Deus que capacita, Pai. Por isso, meu Pai, eu entrego, Senhor, agora a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos, meu Deus. Dai-me autoridade, ousadia, Senhor, e unção para pregar, Senhor, do Teu santo nome. Em nome de Jesus, eu Te peço e eu Te agradeço, não só hoje, mas para todos sempre. Peço que os irmãos que estão em pé possam se sentar. Hoje nós vamos trabalhar o tema. Nós temos como tema hoje, Jesus é o único
único caminho. E a base principal para esse tema que eu usei é João 3,16. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Todos eles foram inspirados por Deus, aptos a exortar, ensinar e a edificar. No entanto, se a Bíblia tivesse apenas um único livro, e este livro ele fosse o Evangelho de João, já seria o suficiente para que o mundo inteiro ele fosse evangelizado. Eu diria ainda que se a Bíblia ela tivesse um só capítulo, e esse capítulo fosse o capítulo 3,16 do Evangelho de João, já seria bastante o suficiente para que o mundo inteiro, tribos, nações, povos, fossem alcançados pelo amor de Deus e pelas verdades do Evangelho. Se nós pregarmos o Evangelho de João 3,16, nós estaríamos pregando todo o Evangelho. É um dos versículos mais citados no mundo e no meio evangélico. A maior promessa da nova aliança. João 3,16. Todo o Evangelho, ele está contido neste versículo. A essência do Evangelho, o resumo do Evangelho, o Evangelho compactado. Quando eu digo que esse versículo é o resumo de todo o Evangelho, e que todo o Evangelho ele está resumido nele, vejamos o porquê agora. Nesse versículo, João, ele fala do amor de Deus, da promessa, fé, esperança e vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê, diga amém. Aleluias. Amor. Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 5, do verso 14, que toda lei, ela se resume em um só mandamento. Aleluia. Que é o amor. Promessa. Segundo a Bíblia, a maior promessa é a da vida eterna. Quem crê, aleluias. Fé é crer que Jesus é o Filho de Deus e que somente através dele teremos vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Esperança é a expectativa e o anseio confiantes pelas bênçãos prometidas aos justos. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Louvado seja Deus. O Evangelho de João, ele tem como propósito bem claro em seu livro, de mostrar a pessoa e a obra de Cristo, a fim de que creiam que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo nele, nós temos vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos vida eterna por ele. Somente por ele. Mas para que nós possamos entender melhor o versículo de João 3,16. E por que Deus, ele deu o Filho dele por amor ao mundo. Ou seja, por amor a você. Eu separei 3 tópicos muito importantes, baseado em nosso tema central, que é Jesus, o único caminho. Onde nós vamos aprofundar melhor este tema. O primeiro tópico, ou seja, a primeira verdade. Jesus, o único caminho que nos reconcilia a Deus. Somente através de Jesus Cristo você tem a oportunidade
de se aproximar do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que todas as coisas, elas foram criadas através da palavra de Deus, por intermédio da sua palavra. Mas o ser humano, o homem, ele foi criado de uma maneira especial, louvado seja Deus. Ele foi criado de uma forma especial. Ele foi planejado. Você foi planejado. Você foi pensado. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi moldado pelas próprias mãos de Deus. Todas as coisas Ele criou através da sua palavra. Mas você, unicamente você, por ser tão especial, o Senhor pensou e lhe moldou com as suas próprias mãos. Aleluias. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele soprou em suas narinas. E você passou a ser alma vivente. Louvado seja Deus. E ao ser criado, você saiu das mãos de Deus, puro e santo. Destinado a viver para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou o homem num lugar lindo, com tudo do bom e do melhor. Lhe deu autoridade para dominar sobre todas as demais criaturas. Dominar a terra. Cuidar do jardim. Deus colocou uma única restrição ao homem: não comer do fruto que ficava, da árvore que ficava no meio do jardim. Todas as tardes, a palavra de Deus diz que todas as tardes Deus, Ele descia e passeava no jardim e conversava com o homem. O homem então vivia uma vida feliz, sem dor, sem tristeza, sem preocupações. E assim teria sido, se não tivesse desobedecido à ordem do seu Criador. Nós vimos agora a forma especial como o homem ele foi criado, como o ser humano foi formado, assim como os privilégios que ele desfrutava ali naquele lugar. Enquanto ele se conservava obediente, santo e puro. Porém, ele desobedeceu a ordem divina. Então, ele caiu em desgraça. Foi então que, neste momento, o pecado entrou no mundo. E nessa condição de pecador, o homem perdeu a comunhão com Deus. Agora o homem ele foi afastado de Deus por conta do seu pecado. A palavra de Deus diz que em pecado, o primeiro casal, ele ficou sujeito à morte, com todos os seus descendentes, como está escrito. Em Romanos capítulo 5, do verso 12. O pecado entrou no mundo por meio de um homem. E o pecado trouxe consigo a morte. E como resultado, a morte se espalhou por toda a humanidade. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Em Romanos capítulo 6, do verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. A Escritura afirma com muita clareza que todos nós, seres humanos, nós somos pecadores. Portanto, todos nós somos igualmente merecedores da retribuição correspondente ao pecado. Todos nós, sem exceção. De acordo com a palavra de Deus, essa justa retribuição é a morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna.
A morte espiritual é a separação entre nós e Deus. Paulo, ele diz que ele, Cristo, nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Pecado, ele provoca separação entre nós e Deus. Morte espiritual é isso, separação de Deus. Morte física é a separação entre o espírito e o corpo mortal. A queda de Adão, ela trouxe a morte física ao mundo. E segundo a Bíblia, uma pessoa quando ela morre fisicamente, ela vai para a sepultura. Ela não vai para o inferno e nem para o céu, como muitos creem. Lembras, és pó e aos pó voltarás. Gênesis capítulo 3, verso 19. A morte eterna. A morte eterna é a consumação da morte física. A morte física, ela vem para todos nós. Mas a morte eterna, a palavra de Deus diz que vem somente para aqueles que não estão em Cristo Jesus. A ira de Deus, ela desce sobre os condenados no sentido mais terrível da palavra, morte eterna, que deve ser associada ao inferno ou lago de fogo e enxofre. A palavra de Deus diz que todo aquele que não for achado, ou seja, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. E agora, na condição de pecador, condenado à morte eterna, o homem necessita de alguém que o redimisse de seus pecados. Remir é salvar os que pelo pecado se afastam de Deus. E essa foi a missão de Jesus aqui no mundo. Aleluia! Nos reconciliar com Deus e salvar a humanidade. Desde o princípio, Deus ele já tinha um plano. Se isso acontecesse. E foi então que ele executou o seu plano. O plano perfeito. O plano que mudaria toda a história da humanidade. O plano que daria uma nova chance de você se reconciliar com seu Criador. Aleluia, Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias. Olha a promessa neste versículo. Olha a extensão desse amor nesse versículo. Ele nos amou sem que tivéssemos bondade, sem que tivéssemos justiça, sem que tivéssemos beleza, sem que tivéssemos obra alguma. Aleluia. Mesmo nós sendo pecadores, aleluia. Um ser corrupto como nós, um ser perverso como nós, aleluia. O amor de Deus nos alcança, o amor de Deus nos alcançou. Nós temos uma esperança e essa esperança se chama Jesus Cristo, aleluia. Jesus, ele é o único caminho que nos aproxima do Pai. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, aleluia. A prova desse amor. Ele deu o próprio Filho, aleluia, para morrer em seu lugar. A prova desse amor, o Filho de Deus, ele foi esmagado na cruz. Foi preso como um bandido, sentenciado como um criminoso. Cravaram-lhe uma coroa de espinho em sua cabeça. Furaram-lhe as mãos, os pés. Ele foi despido na cruz. Uma lança atravessou o seu lado. Todo o pecado da humanidade caiu sobre ele. A ira de Deus caiu sobre ele. Aleluia. A prova desse amor. Deus esmagou o próprio Filho. Ele entregou o próprio Filho em seu
lugar. Eu e você que tínhamos que ter morrido. Eu e você que tínhamos que ter moído, trucidado naquele lugar. A prova dele, a prova que ele te ama, é que ele trucidou o filho, esmagou o filho, amaldiçoou o filho, tudo para que você pudesse ter uma comunhão novamente com ele. Jesus tomou o nosso lugar ali. Ele perdoou nossos pecados e nos reconciliou novamente com Deus através do seu sacrifício. Aleluia. Por isso ele é o único caminho que nos reconcilia ao Pai. Romanos capítulo 5, do verso 7 ao 8, Paulo diz que agora nós fomos justificados pelo seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por ele. Segundo, se quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados, aleluia, com ele mediante a morte do seu filho. Porquanto mas agora nós temos sido reconciliados. Paulo diz que nós seremos salvos, aleluia, por sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 5, do verso 18, olha mais o que ele diz. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Aleluia! Através da morte de Jesus Cristo você é justificado. Louvado seja Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos justificados dos nossos pecados mediante a fé em Jesus Cristo. Aleluia, quem crê, aleluia. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao 2. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Quem crê, glorifica esse nome, aleluia. Só Jesus Cristo pode nos libertar. Só Jesus pode libertar você da prisão do pecado. Por isso ele é o único caminho que lhe reconcilia com seu Criador, aleluia. Não existe outro além de Jesus Cristo. Somente através deste nome que é dado sobre todos os nomes, você pode ter a chance de se reconciliar com seu Deus, aleluia. Segundo tópico, segunda verdade. Jesus, o único caminho de salvação. Nós acabamos de aprender que Jesus, ele é o único caminho mediador entre Deus e a humanidade. E que somente através de Jesus Cristo o homem ele pode voltar a ter um relacionamento com seu Criador. Agora nós vamos aprender o porquê Jesus é o único caminho de salvação. Apesar desse tema ele ser um dos temas centrais da Bíblia, muitos cristãos têm muitas dúvidas sobre o que é salvação. Você sabe dizer o que é salvação? E sobre como ela é adquirida? Aliás, você sabe dizer o porquê que nós precisamos de salvação? A salvação, ela é a maior bênção de todas espirituais dadas por Deus. Aleluia, Jesus. Apesar disso, muitas pessoas elas não sabem ainda o que é. E por isso, antes de nós vermos o que é salvação, nós veremos o que ela não é. Aleluia. Primeiro, a salvação, ela não é a mesma coisa que filiação
a uma denominação religiosa. Esse é um pensamento muito comum. Muitas pessoas pensam que por ser salvos, que ser salvos significa pertencer a uma igreja. E isso está longe de ser a verdade. Uma coisa ela não tem nada a ver com a outra. É perfeitamente possível que uma pessoa ela seja membro de uma denominação por muitos anos e ela não tenha um relacionamento com Jesus baseado na graça. Segundo, a salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. As denominações adeptas da chamada teologia da prosperidade, falam tanto sobre a prosperidade material, sobre a prosperidade financeira, que elas acabam esquecendo de anunciar o perdão de pecados e da salvação eterna. Assim acabam trazendo muitos. Eles acabam trazendo muitas falsa noção de que Jesus ele morreu na cruz para nos dar bom carro, uma boa casa, um bom emprego. Mas Jesus ele não morreu na cruz para nos dar bens materiais, aleluia. Jesus ele não morreu na cruz para nos dar bênçãos materiais, e sim para nos trazer a salvação. É certo que Deus ele nos abençoa financeiramente, materialmente, dando-nos o suficiente para a nossa peregrinação neste mundo. Sim. Mas o cerne das boas novas não é carro, mas a salvação eterna. Louvado seja Deus. Terceiro, salvação não é a mesma coisa que participação em eventos religiosos. A versão evangélica mais comum deste engano é pensar que a participação em contáveis atividades realizadas na igreja é sinônimo de salvação. Muitas pessoas acham que por muitos fazerem, já se acham salvos, santos, ainda murmuram e se vangloriam. As atividades, sim, elas são muito importantes, realmente. Elas trazem edificação. Outras consistem apenas em atividades, em ativismo vazio. Salvação é um relacionamento piedoso com Deus, baseado na graça mediante a fé em Jesus, e não um ativismo religioso. Nessa altura, talvez você deva estar se perguntando, mas afinal, o que é salvação? Pois vamos lá. A salvação, ela é a mudança de estado de condenação em que o pecador ele se encontra por causa do pecado, para o estado de bem-aventurança, para o qual é conduzido pela graça de Deus. Ou seja, ela é o processo por meio do qual o ser humano ele é liberto, aleluia, do pecado e dos seus efeitos. Isso é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite que a salvação ela só é possível em razão do que Deus fez em Cristo. A salvação ela é obtida pela graça mediante a fé, que é o favor imerecido. Uma vez que você confessa Jesus como seu Senhor e aceita Ele como seu Salvador, você já está salvo. Muitos vão dizer que não, mas sim. O apóstolo Paulo, ele menciona esta mudança de estado em sua carta aos crentes de Colossos. Olha só o que ele diz. Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao 14. Ele, Deus, nos libertou da prisão, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Salvação, ela está ligada à justificação.
Agora você estando em Cristo, você é justificado por Ele. E seus pecados, eles são perdoados. E você é redimido por Ele. De acordo com as Escrituras, uma pessoa que ela não é redimida, que nós chamamos de homem natural, vive em trevas espirituais. O homem que ele não é redimido em Cristo Jesus, ele vive em trevas espirituais, à mercê da condenação de Deus por causa do seu próprio pecado. Quando João diz que para todo aquele que crê, a fé em Jesus, ela é a primeira base para a certeza da salvação. Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sem fé em Jesus, uma pessoa jamais será salva. Ela jamais estará salva. Paulo diz em Romanos capítulo 10, do verso 6 até o 10. A palavra está próxima de você e está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Aleluia. Quem crê, louvado seja Deus. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que o ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Nós temos evidências bíblicas, aleluia, que só Jesus é o único caminho que nos leva à salvação. Em Mateus capítulo 1, do verso 21, ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, aleluias. A Bíblia, irmãos, ela é bem clara em dizer que uma pessoa, ela só pode ser salva através de Jesus Cristo, que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens que nós devemos ser salvos, aleluia. Atos capítulo 4, do verso 12. Nós seremos salvos somente através de Jesus, aleluia. Ele é o único caminho que me leva à salvação, que lhe leva à salvação, aleluia. Somente Jesus Cristo, quem crê, aleluia. Em Hebreus capítulo 7, do verso 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus. Pois ele vive sempre para interceder por ele. Olha que maravilha, aleluia. Jesus, ele vive sempre para interceder por mim e por você. A frase vivendo sempre para interceder por ele significa que a missão de Jesus Cristo é intervir em nosso favor para nos ajudar a nos voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Somente Jesus salva. E foi para isso que ele veio ao mundo. João capítulo 3, do verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, aleluia. Somente através de Jesus Cristo você será salvo. Aleluia. Você não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance de ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo. Ele veio para buscar e salvar, aleluia, o que se havia perdido. Para salvar os pecadores através da sua morte. Cristo, pelo seu precioso sangue, ele comprou para Deus toda a tribo, nação, línguas e povos. Mesmo ele não tendo pecado, ele pagou o preço, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo ele não tendo pecado, ele sofreu a morte, que é o salário do pecado.
tudo por amor a mim e a você que está aqui nesta noite. Aleluias. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 15 que fiel é a palavra, aleluia, e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Ele é o principal. Jesus, somente Jesus pode lhe dar a salvação, aleluia. O próprio Jesus, preste bem atenção, o próprio Jesus disse, em João capítulo 5, do verso 24, eu lhes asseguro, aleluia, que quem ouvir a minha palavra, aleluia, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, aleluia, e não será condenado, aleluia, quem crê, mas já passou da morte para a vida, aleluia. Só Jesus pode salvar, aleluia. Ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Preste bem atenção, você que está aqui nesta noite. Você que está aqui. Jesus lhe trouxe aqui, aleluia. O Espírito Santo de Deus que lhe trouxe aqui. Para dizer para você que unicamente Ele pode lhe salvar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único caminho, o único nome, aleluia, para qual devemos ser salvos. E fora dele não há outro. Isaías capítulo 43, do verso 11 e 15, preste bem atenção o que Jesus fala. Ele diz, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, aleluia. E fora de mim não há Salvador. É o próprio Deus que está falando, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Fui eu que anunciei a salvação. Eu realizei e a fiz ouvir. Preste bem atenção, aleluia. Deus estranho não houve entre vós. Aleluia. Pois vós sois testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Quem crer, aleluia. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia. Quem crê, glorifica o nome do Senhor. Fora de mim não há Salvador. O próprio Jesus Cristo disse, aleluia, que não há salvação se não for por meio dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceira e última verdade, para nós finalizarmos aqui. Jesus é o único caminho que nos dá vida eterna. Glorifique o nome do Senhor, aleluia. O apóstolo João, ele é o autor que mais usou a expressão vida eterna em toda a Bíblia. Louvado seja Deus. Das 45 vezes que a vida eterna ela aparece na Bíblia, somente 2 estão no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 32, verso 40 e Daniel capítulo 12, do verso 2. E das 43 vezes a qual ela é citada no Novo Testamento, 23 vezes estão no Evangelho de João. Glória a Deus. João ele tem como propósito nos mostrar que somente Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Glória a Deus. Que só através de Jesus Cristo nós temos vida eterna. Nós aprendemos que só Jesus, através de Jesus, nós seremos reconciliados com o Pai através de sua morte.
Aprendemos também que só através de Jesus Cristo nós seremos salvos. Vimos que nós já fomos salvos mediante a fé em Cristo, pela graça que é o favor imerecido. Já a vida eterna, ela é mantida pela obediência. Olha só. A vida eterna, nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Você que está aqui nessa noite, preste atenção. Mas a vida eterna, ela é mantida pela obediência e o amor em Deus, aleluia, após a salvação. Que fique bem claro. Olha só o que ele diz em Levítico capítulo 18, do verso 5. Eu, o Senhor vosso Deus, portanto, os meus mandamentos e os meus juízos guardareis, as quais cumprindo o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. É através da obediência em Deus que você alcançará a vida eterna. Louvado seja Deus. Nós vejamos aqui que Adão no jardim, ele não estava na condição de salvo. Ele estava na condição de vida eterna. A Bíblia diz que ele foi criado para viver eternamente. Né? Então ele não estava na condição de salvo, mas sim de vida eterna. Ele foi feito para viver eternamente, mas pela desobediência a Deus, ele e nós perdemos esse direito. Através da desobediência do primeiro homem, ele e nós perdemos o direito de vida eterna. Ele seria salvo de quê no jardim? Pense comigo. Ele seria salvo de quê antes dele ter caído? Aleluia, não tem lógica. Ele não estava perdido para ser salvo. Ele não tinha salvação. Ele tinha vida eterna, aleluia. E agora nós precisamos ser salvos pela fé em Cristo e nos mantermos fiéis e obedientes à sua palavra para nós alcançarmos a vida eterna. A palavra de Deus, ela é vida eterna. É ela que testifica que Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. Olha só o que Jesus diz. Em João capítulo 5, do verso 39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, olha só. São elas mesmas que testificam de mim. Glória a Deus, quem crê, aleluia. Olha só o que ele diz mais. Contudo, não queres vir a mim para ter vida. Olha só o que Jesus diz. Que através da palavra dele, é a palavra dele que nos dá vida eterna. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus para falar conosco. E ele próprio diz que é ela que testifica dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas contudo, nem todo mundo quer. Nem todo mundo quer vir até ele. Nem todo mundo quer Jesus. Hoje você está aqui nesta noite. Aleluia. Talvez você esteja aí sentindo a emoção, o Espírito Santo falando com você, mas a carne está gritando mais alto. Porque talvez você quer e no mesmo tempo não quer Jesus. Então por isso que ele diz que nem todos querem vir até ele para ter vida. E lembre-se, somente através de Jesus Cristo você pode ter salvação e vida eterna. Através da palavra de Deus nós conhecemos sobre a eternidade preparada pelo Senhor para nós. Nós podemos viver essa nova vida em Cristo e crer que viveremos para sempre com Deus. Mas nós sabemos que Deus ele estabeleceu em suas palavras, aleluia,
condições pelas quais todos os que estão candidatos à vida eterna, preste bem atenção, você que já aceitou Jesus. A obediência aos seus mandamentos pela fé em Cristo. Aleluia. Obedecer os mandamentos de Deus é vida eterna. Aleluia. João capítulo 12, do verso 50, ele diz: sei que o seu mandamento é vida eterna. Olha só. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Aleluia. Quem crê, diga amém. Aleluia. A vida eterna, ela vem de Deus que sempre existiu, conforme revelado em sua palavra. Jesus é o verbo de Deus encarnado que vive desde a eternidade e para sempre. Aleluia. A palavra de Deus, ela é fonte de vida abundante em Cristo. Ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Aleluia. O desejo de Deus para a humanidade é da vida eterna. João capítulo 6, do verso 40, Jesus diz: de fato, olha só, de fato a vontade de meu Pai é que todos aqueles que viram o Filho e nele crê tenham vida eterna e eu o ressuscite no último dia. A vontade de Deus, desde o princípio, era lhe dar vida eterna. Aleluia. Jesus nos garante a vida eterna pela fé em seu nome e obediência à sua palavra. Talvez você deva estar se falando: mas eu creio em Jesus. Quantos creem em Jesus aqui? Levante a mão em nome de Jesus. Todos creem em Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Não basta apenas crer. Tem que obedecer. Aleluia. A Bíblia diz que até Satanás, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que até Satanás crê que Deus é o Senhor. E ainda diz mais: ele crê que ele treme. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem que nascer de novo. Quando nós voltamos aqui no contexto de João capítulo 3, do verso 1 ao 3. Olha só. Você que está com a sua Bíblia aberta, nós lemos João 3,16. E quando você volta lá no contexto, olha só o que diz. Nicodemos, um homem muito importante na sociedade de Israel. Ele foi conversar com Jesus. E ele cria que Jesus era o Filho de Deus. Olha só o que ele diz no verso 2. Rabi, que quer dizer mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aleluias. Olha o que Jesus respondeu. Em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. Aleluia. Não basta apenas crer, meus irmãos, para alcançar a vida eterna. É preciso você se voltar para Deus, ter um relacionamento pessoal com Ele, abandonar a vida de pecado. Quando Ele diz que precisamos nascer de novo, Ele está dizendo para você: você precisa morrer para o mundo e viver para Deus. Aleluia. Quem crê, diga amém. Aleluia. Quando um jovem rico, ele perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para receber a vida eterna. Jesus disse assim para ele, que além de obedecer a sua palavra, além de obedecer a palavra de Deus, louvado seja Deus, ele também deveria se desapegar de tudo o que tinha e seguir Cristo. Aquele jovem rico chegou para Jesus e disse: o que eu tenho que fazer para me alcançar a vida eterna? Jesus respondeu para ele: além de você obedecer a minha palavra, você tem que deixar tudo e seguir a mim.
Aleluia, louvado seja Deus. Por isso Jesus prometeu que quem deixa tudo por amor dele receberá a vida eterna. Marcos capítulo 10, do verso 29, Jesus diz: quem deixa casa, irmãos, mãe, pai, filho, campos, por amor de mim e do evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante essa vida. E no mundo futuro, vida eterna, aleluia, glória a Deus. Jesus disse: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E se quem perder a sua vida por amor do evangelho e por amor de mim, Axalá, louvado seja Deus. Jesus está dizendo para você que se você deixar tudo para trás, deixar tudo, abandonar tudo, a sua vida de pecado e se voltar para Ele, aleluia, e receber Ele como único e suficiente Salvador de sua vida, você terá vida eterna, aleluia. Existe um único caminho que nos leva à vida eterna e à casa do Pai, aleluia. E o seu nome é Jesus Cristo, nome dado sobre todos os nomes, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra, aleluia. Príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, o grande eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, louvado seja Deus, aleluia. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, aleluia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Esse amor, irmãos, ele lhe deu livramento. Esse amor, ele te livrou da condenação. Esse amor, ele te livrou da ira divina. Esse amor, ele te livrou do inferno. Jesus nos revela, irmãos, que Ele é o único caminho para a salvação. O único caminho. Se coloquem de pé em nome de Jesus. E essa afirmação nos convida a reconhecermos que para alcançarmos a comunhão com Deus e a vida eterna, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Louvado seja Deus. Ele é a verdade que ilumina o nosso caminho. Ele é a vida, aleluia, que preenche o nosso coração. Colocar a nossa fé em Jesus é o passo mais significativo, irmãos, que nós possamos dar em direção à vida eterna. Preste bem atenção, você que está aqui. Certa vez, Jesus, ele estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Aleluia. E muitos dos seus discípulos, tendo ouvido a palavra dele, acharam duras e murmuravam entre si. E por isso a Bíblia diz que eles abandonaram Jesus. Então Jesus perguntou aos 12: porventura queres vós outro retirai-vos? Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só tu tem vida para nos dar? Aleluia. Somente em Jesus descobrimos o dom da vida eterna. Somente através de Jesus, aleluias. Aleluia, Jesus, sua morte e a ressurreição. Elas abriram portas, aleluias,
para a eternidade. Creia em nome de Jesus nessas palavras. Ele é a luz que afasta as sombras, a esperança que vence o desespero. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único caminho que nos leva à vida eterna. Ele é o caminho que nos leva à vida em abundância. Somente através de Jesus. O Rei está voltando, aleluia. O Rei está voltando, aleluia. E quando Ele voltar, não haverá mais dúvidas de quem Ele era lá em Sibirá. Ninguém sabe a hora exata que o Salvador virá. Mas naquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Por isso que você tem que estar preparado. Por isso que eu e você, nós temos que estar preparados. Eis que eu venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, aleluia. De fora ficarão os cães, de fora ficarão os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Jesus! Jesus! Somente Ele, aleluia! Tem poder para salvar a sua vida. Louvado seja Deus! E Ele estará aqui nesta noite. Hoje a salvação chegou aqui neste lugar. Jesus está dizendo para você: todo aquele que tem fome, sede de justiça, vem. Vem. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje Jesus lhe convida a tomar uma decisão na sua vida. Você que crê em nome de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, que ressuscitou entre os mortos, e que Ele está aqui nessa noite, Ele lhe convida a tomar uma decisão hoje. Hoje Ele marcou um encontro com você aqui, aleluias. Hoje Jesus lhe convida. Você que está me ouvindo, Jesus está lhe chamando, aleluias. Você que está aqui nesse lugar e crê nessas palavras e quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, venha até aqui. Aleluia.
Não tenha vergonha, não tenha medo. Venha, venha, venha. A salvação chegou aqui neste lugar para você. O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha, venha, venha. Aleluia. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida, venha, aleluia. Venha, não tenha medos. Se você quiser aceitar Jesus nessa noite aqui, venha até aqui na frente, nós vamos orar por você. Aleluias. Não tenha medo. Não tenha medo dos seus pensamentos. Não tenha medo do mundo. Porque eu sei, Jesus, Ele bateu aí no seu coração, a palavra tocou no seu coração. Mas não tenha medo, que aquele que está em você é maior que o que está no mundo. Entregue sua vida para Jesus hoje, não diga não para Ele. Pois hoje pode ser a sua única chance, aleluia. Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 28. Não temas os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por isso não tenha medo, venha. Jesus te chama hoje. Aleluias. Não se envergonhe. Não se envergonhe de quem estar aqui lhe olhando. Do que vão falar, do que vão pensar. Não se envergonhe. Jesus disse que todo aquele, aleluia, que confessar Ele diante dos homens, Ele também confessará diante do Pai que está nos céus. Aleluia. Mas aquele que negar Ele diante dos homens, Ele também negará diante do Pai que está nos céus. Ele marcou esse encontro aqui com você essa noite para lhe dizer que Ele te ama, aleluia. E deseja salvar você, aleluia. Ele deseja e quer ter um relacionamento novamente de pai com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer lhe dar vida eterna, aleluia. Que somente Ele pode dar. Preste bem atenção. Não tenha medo. Só Jesus pode lhe salvar, aleluia. Só Jesus, só Jesus. Ele tem a chave do inferno e autoridade sobre a morte. Ele diz em Apocalipse capítulo 1 do verso 18: eu vivi e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. E tenho a chave do inferno e da morte, aleluia. Se você crer que Jesus é o Filho de Deus, Ele lhe convida hoje a tomar uma decisão na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele serei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, aleluia, no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai em seu trono. João capítulo 6, do verso 17. Tudo que o Pai me der, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma. Jesus está dizendo para você que todo aquele que Deus der a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. De maneira nenhuma Ele lançará você. O meu
meu pastor costuma dizer, pastor Alípio, que a melhor decisão que um homem pode tomar na sua vida não é com quem vai se casar, não é qual universidade vai cursar, não é mudar-se de cidade. A melhor decisão que você pode tomar é escolher onde vai passar a vida eterna. Você, unicamente você, pode tomar essa decisão. Lembre-se, você foi criado com livre-arbítrio para escolher o que quer. A vida eterna, ela começa aqui. Assim como a morte eterna também. Enquanto você tem vida. Você é livre para escolher a vida ou a morte. E eu vou terminar aqui. Eu chamo a última vez. Quem quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, levante a sua mão. Levante a sua mão e venha até aqui, em nome de Jesus. Eu já estou terminando. Mais uma vez eu chamo. Se você ouviu a palavra do Senhor e ela ardeu em seu coração e você crê que Jesus é o único que pode salvar a sua vida, levante-se onde você estiver, não tenha medo, não tenha vergonha. Mas venha até aqui. Venha, aleluias. Eu vou dizer uma coisa para você para terminar. Durante a sua vida, agora, durante você ter vida, você vai decidir. Você vai definir onde vai passar a vida eterna. É hoje e é agora. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas eu quero dizer, pode vir os jovens que vão se apresentar agora. Que se você que quer aceitar Jesus, depois dessa apresentação, ainda há oportunidade. Durante o culto não acabar, você ainda tem essa chance e essa oportunidade de aceitar Jesus. Aleluia.